Boa noite, sou Roosevelt Brugnara, aqui no canal do YouTube Aprendendo e Ensinando sobre espiritualidades, sobre experiências próprias, tá? Não são lidos em livros, não são é, casos contados por outras pessoas, são vividas por mim mesmo, tá? Sou Roosevelt Brugnara, hoje é dia 5 de julho de 2024. Hoje eu vou contar um caso sobre um pai e um filho e uma parte elétrica, né? E depois vou contar um segundo caso que é sobre cachorro no mundo espirituais, né? Os animais, no caso, né, no mundo espirituais. Vou comentar um pouco sobre cachorro, gato, cavalo. São, assim, eu acho os que mais têm sensibilidade a espíritos, a espiritualidade. Então, primeiro caso, vivida por mim mesmo, tá? Fiz uma casa uma vez, faz muitos anos isso, fiz uma casa nova, fiz toda a parte elétrica nova, botei a caixinha de disjuntor, tudo certinho. E um dia, por acaso, pegou fogo na caixa de disjuntor. Pegou fogo e tal, queimou mesmo, legal, derreteu tudo. Beleza. Liguei para um eletricista, daí foram dois eletricistas lá. Ele trocou toda a caixa de disjuntor, arrumou tudo, botou tudo para funcionar direitinho, perfeito, o serviço ficou excelente. Eu, beleza, acertei, paguei. Aí no outro dia, um dia depois, então não foi muito tempo, não, um dia depois, no outro dia, pegou fogo de novo. Pegou fogo de novo na caixinha de disjuntor lá, né? Onde a gente separa chuveiro, ar-condicionado, tudo lá, que para economizar energia, para não carregar uma rede só, né? Derreteu tudo de novo. Liguei, daí liguei para a mesma empresa, né? Aí veio outros dois eletricistas, né? Aqueles dois que vieram no primeiro dia foram fazer um trabalho, certo? Aí veio outros dois. E nisso, a hora que os eletricistas estavam trabalhando ali, a hora que eles chegaram, um foi lá olhar o disjuntor, o outro passou meio perto de mim, eu senti uma presença espiritual, muito forte nele. Aí eu perguntei para ele se tinha acontecido alguma coisa, se tinha perdido algum ente querido por agora e tal, alguma coisa há pouco tempo. Daí ele assim, eu perdi um filho há um ano atrás, mais ou menos, 2 anos atrás, acho que era 2 anos atrás, uma coisa assim. Deu eu assim, como é que tu perdeu ele? Ele disse, a gente fomos no mato acampar, coisa do tipo assim, né? E, e ele caiu num pé de árvore, acho que foi isso, num pé de árvore, num barranco, e acabou se lesionando gravemente e ficou acamado muitos e muitos anos. E ele estava junto com o pai dele, né? Que era esse eletricista que estava lá arrumando o meu disjuntor nesse dia, né? Aí eu parei, olhei, pensei um pouquinho, daí o espírito começou a me falar. Ele pediu pro pai dele, olha o que ele pediu pro pai dele, por isso que eu quero que vocês entendam lá no finalzinho como é que funcionam as coisas, né? O que ele pediu para me dizer pro pai dele? Que era porque o pai dele não vivia mais, tá? O pai dele vivia sempre de cabeça baixa, muito triste, não ia mais festa depois desse. Na verdade, durante todo esse. Acho que foi mais de 20 anos que esse menino sobreviveu, tipo, acamado, sem ter movimento, coordenação motora nenhuma, tá? E esse pai se dedicou a vida dele a cuidar dessa criança, que depois se tornou um homem até vir a falecer, né? Então, esse pai não viveu mais, só ficou vivendo a função do menino. E depois o menino faleceu, esse homem já faleceu, né? Esse menino que já se tornou um homem, daí depois, né, se tornaram um homem. E o pai sempre carregando essa culpa, sempre carregando essa culpa, essa tristeza dentro dele, não sorria mais, não festava mais, não, sempre carregando aquela tristeza, aquela angústia dentro dele, né? Aí o que o menino, no caso já um homem, pediu para falar para o pai, pai, se liberta disso, tá? Nós passemos o que tinha que passar. Eu precisava passar por esse teste, por essa prova, e o pai também. Eu de estar acamado, de ter acontecido tudo aquilo comigo, e o pai de me cuidar. E o pai me cuidou muito bem. O pai me cuidou durante muitos anos, mas muito bem. Durante todos esses anos, 20 anos ou quase 20 anos, muito bem. Então, eu quero agradecer por tudo que o pai fez, tá? Eu estou muito bem aqui no mundo espiritual, tá? E o pai, quero que o pai viva a vida do pai, seja feliz, erga a cabeça, vai, continua andando para frente, tá? Sem olhar para trás. Tudo que aconteceu estava escrito, tinha que acontecer.
porque era nós dois. Eu tinha que passar pelaquilo e o pai também. Então, vamos se liberta disso, meu pai. Aí eu passei isso pro pai dele. O pai dele chorou. O pai dele disse que até a mãe procurava muito em outras casas espiritualistas de uma mensagem do filho, queria ver como é que estava o filho. Engraçado, né? Muitas vezes tem pessoas que pagam até para ter essas mensagens e não conseguem. Aí do nada, muitas vezes, foi obrigado a pegar fogo 2 vezes no meu disjuntor, eu paguei a conta 2 vezes, tá? O serviço deles foi tudo muito bem feito, né? Para ter esse contato, para poder passar para o pai se libertar dessa culpa, dessa carga pesada. Que o filho disse, ele no mundo espiritual ele entendeu, porque enquanto ele estava no sofrimento na cama, no corpo, né? O espírito entendeu que tinha que passar pelo aquilo ali, a espiritualidade toda auxiliava ele até chegar no dia do desencarne dele. Para quê? Para ele ir para o mundo espiritual, pagou as dívidas dele, foi sim para o mundo espiritual, para um lugar muito bom e voltou sim para pedir para o pai dele tirar aquela angústia, aquela culpa dele. E como ele estava com o pai naquele momento do acidente, o pai carregou essa culpa pela vida inteira, né? E acredito eu que o pai dele chorou, tá? Eu acredito eu que o pai dele realmente deve ter se libertado bastante dessa culpa, deixado um pouco para trás isso, ficado mais leve, né? O corpo mais leve, com a mente mais leve um pouquinho, tá? Por isso, com essas mensagens, elas são muito importantes nesses momentos, porque muitas vezes a pessoa fica presa uma vida inteira e muitas vezes não é culpa dela. Muitas vezes aquilo tinha que acontecer, estava escrito. Nosso caderno lá de quando a gente vir para a Terra, ó, tu vai ter uma vida assim e tu vai passar por isso que é uma prova, uma expiação, alguma coisa que é um acerto que foi feito, tá? E esse pai cuidou sim muito bem, ele agradeceu muito pelos cuidados, porque esse pai se dedicou a vida dele a cuidar desse filho dele, tá? Mesmo se ele não se tivesse sentido culpado, eu tenho certeza que ele ia cuidar muito bem desse filho. Mas ele ainda cuidou mais ainda se sentindo culpado. E o filho depois, desencarnado em espírito, veio dizer o pai se libertar dessa culpa, para ser feliz, para erguer a cabeça, abraçar a família, ser feliz e voltar a ser o que ele era, um homem feliz. Tá entendendo? Então, só para vocês entenderem, eu estou contando esse caso que aconteceu comigo, tá? Eu pude mediar essa comunicação com esse pai, é, que muitas vezes tem pessoas que carregam a culpa de um acidente que teve, de alguma coisa que teve, e alguém veio a falecer ou veio ficar acamado, alguma coisa do tipo. Só que assim, ó, tudo está escrito, tá? Tudo está escrito lá no mundo espiritual antes da gente nascer. Tem algumas coisas que não tem como mudar. Tem muitas coisas assim que a gente pode, vamos dizer, se ir desviando, se cuidando. Tudo isso acontece. Mas tem coisas que não tem jeito, tem coisas que vão acontecer. Tá bom? Então, assim, ó, quero só que vocês entendam que o quê? Que esse pai tinha que se libertar disso. Porque ele carregou essa culpa durante 20 e poucos anos. É muito tempo. E eles tinham que passar pelo aquilo ali. Eles iam passar de qualquer jeito pelo aquilo ali. E passaram. Mas graças a Deus esse espírito, esse bom espírito veio, pediu para falar para o pai dele, aqui encarnado ainda, né? Que para ele se libertar disso, para ele tirar essa angústia, essa culpa dele, para ele seguir a vida dele, ser mais feliz, né? Eu achei assim bastante interessante, tá? Mas para te ver que foi obrigado a pegar 2 vezes fogo no meu disjuntor, para vir uma equipe de eletricista, para depois vir outra equipe para vir. Certo, no dia não encaixou bem para vir aquela equipe, era para vir, mas aí aconteceu alguma coisa que não veio, fizeram de novo para vir. Então, quando tem que ser, vai ser. Muitas vezes a gente procura, vou procurar uma mensagem do ente querido, procura em várias casas espíritas, várias localidades, casas espiritualistas e não consegue. Muitas vezes, do nada, ele teve a mensagem que ele precisava, e que eu acho que ajudou muito o filho dele que passou essa mensagem para ele, tá? Então, assim, eu vi assim a imagem do filho dele, sim, tá? Eu vi a imagem do filho dele criança. Eu até perguntei depois para a espiritualidade por que, que ele já era um homem quando ele faleceu, por que, que eu via. Aí a espiritualidade falou que ele queria se mostrar, aparecer da melhor forma que ele se achava. Que é quando ele estava criança, sadia ainda, não tem? Então ele achou legal, ele interessante para ele se mostrar daquele jeito, não acamado depois do sofrimento, tal, não tem? Então, esse é o primeiro relato, tá? Dessa parte aí do, do filho vir mandar mensagem pro pai para ele se libertar dessa culpa, né? Dessa angústia. Então achei muito interessante isso aí, tá? E o segundo relato sobre cães, animais no mundo espiritual. Eu vou falar assim para vocês, ó. Eu já vi sim
cães no mundo espiritual, tá? Eu já vi cães no mundo espiritual, mas eu nunca vi, eu já vi relatos que dizem que existe vamos dizer assim, um local onde se reúne todos os cães do mundo espiritual e lá tem cuidadores, até para eles reencarnar de novo. Até acredito que deve existir sim, tá? Porque Deus é muito perfeito, então tem que ter uma organização para isso sim, tá? Se não se organizar, se não for organizado, eu acredito que daí seria uma bagunça e não, com certeza não seria assim. Então, com certeza, sim, existe isso no mundo espiritual, acho eu, tá? Eu nunca fui lá, nunca vi, tá? Vi cães sim no mundo espiritual, mas nunca vi onde tem esse aglomero de cães aí, que tem pessoas cuidando e tal, vamos dizer assim, uma cidade só de cães, não tem? Isso eu nunca vi, tá? Mas eu acredito que deve ter, mas eu nunca me levaram lá, também nunca vi. E sobre os cães sentir espírito, tá? Com certeza, eu tenho 100% de certeza de que eles sentem, porque antes de eu começar a trabalhar minha mediunidade, que eu nem sabia que eu tinha, que eu sofria muito e não sabia que eu tinha, eu era muito perseguido por cães, tá? Porque onde eu ia, se tivesse um cães, eu podia estar no meio de 100 pessoas, ele passava todo mundo, ia lá para me morder, sempre para me atacar. Porque a minha própria espiritualidade deixava isso acontecer, ou espíritos muitas vezes obsessores, que como eu não trabalhava, ou uma própria cobrança do mundo espiritual, eu não posso afirmar para vocês também, não tenho certeza disso, deixava os cães vir, tá? Vinha e me atacava. Os cães sempre, nossa senhora, até alguns anos atrás eu sofri muito com cães, tanto que eu morria de medo de cães, hoje já não tenho mais tanto medo, ainda tenho porque ficou gravado na mente, né? Mas, mas assim, já não tenho mais tanto medo. Mas nossa, uns anos atrás aí, se tinha um cachorro mesmo amarrado, se eu pudesse passar o mais longe possível, eu passava. Então, assim, ó, porque eles vão a mim, e hoje é engraçado, hoje eu passo perto deles, em qualquer cachorro, de 4 5 anos para cá, que eu comecei a entender mais a espiritualidade, comecei a trabalhar a espiritualidade, nunca mais nenhum cachorro me avançou, tá? Até para acuar, para mim, se eles estão presos, é raro, tá? Por quê? Porque eu acho que eles estavam me alertando, eles estavam dizendo, eles estavam, tu tem que trabalhar, tu tem que trabalhar. Porque enquanto eu não estava trabalhando, espíritos ruins muitas vezes estavam me cercando. Não quer dizer que hoje não me cerque, que hoje a gente é muito atacado. Para fazer esses vídeos, sim, esses áudios, para mim trabalhar para fazer o bem para os outros, a gente recebe sim muita energia negativa. Os espíritos mais ruins não querem que a gente ajude ninguém, então eles querem que todo mundo vive na bagunça que é o que é bom para eles, que é para é tudo deles daí, não tem? Então eles não querem que a gente passe as coisas boas para as pessoas. Então, assim, sobre os cães, tá? Eles conseguem sim, eles conseguem ter uma percepção muito boa, tá? Eles conseguem ver, sentir o espírito, tá? Por isso, se tem um espírito, que muitas vezes você vê ele acuando na sua casa ali para um canto, ou para um lugar que não tem nada, não tem ninguém, não tem nada, não tem ninguém em carne e osso, mas com certeza tem alguma entidade ali, algum espírito ali. Normalmente, quando ele está muito bravo, nervoso, é um espírito mais ruim. Quando ele está só acuando, ou está até assim, vamos dizer assim, está urgindo ali, está mais tranquilo, talvez não seja um espírito tão ruim, seja um espírito até bom, tem. Mas o bom, na verdade, ele não vai acuar, porque o espírito bom vai lá fazer um carinho nele e vai ficar até feliz. Mas o espírito ruim, ele fica assim brabo e nervoso e fica quando para algum canto da casa, para algum lugar da casa, tá? E mesmo que não esteja nada e nem ninguém, tá? E sobre o cães, né? O gato, o gato, ele além de ter uma percepção de ver, sentir, ele limpa. O gato é um animal que limpa as energias negativas da gente. Pode ver que onde a gente vai, o gato tá ali enroscando nas nossas pernas, né? Você vai no lugar, ele está ali enroscando a sua perna. Aquilo ali ele está puxando a energia sua negativa, tá? Ele não tira a sua energia boa, ele tira só a energia negativa. E a gente diz, o gato é bicho preguiçoso, né? Esperto, preguiçoso, né? Porque ele vive lá deitadão, de barriga para cima, muitas vezes no solzinho, bem de boa, ou em cima do sofá, bem, toda a vida se espreguiçando. Na verdade não é que ele é preguiçoso, ele está se limpando. Ele vai no sol, se deita ali com o sol é natureza, que nem eu falo sempre. Tudo que é da natureza limpa a energia ruim e traz energia boa, desde o rio, águas, cachoeira, mar, o céu azul, o sol, tudo isso limpa, tá? Tudo isso é de coisa de Deus, tudo que é de Deus é coisa boa. Então ele fica no sol ali, se espreguiçando, mas na verdade ele está tirando a energia ruim que ele recebeu, tirou da gente e está mandando para fora. Por isso que dizem que é bom sempre ter pelo menos um, dois gatos em casa, né? É, diz que é muito interessante, tá? Mas o gato com certeza, até diz que o gato tem 7 vidas.
A espiritualidade diz que a gente tem essa mania de dizer que ele tem 7 vidas, é que tudo que tem nome existe. Mas por que, que ele tem 7 vidas? É porque o gato diz que é o único animal que consegue nas 7 estações. Porque assim tem estações, não tem? Que nem eu digo, tem vários céus. Cada. E diz que o gato consegue sim, e até lá onde ficam os anjos mais evoluídos, os espíritos mais evoluídos, vamos dizer assim. Então o gato tem assim essa percepção e ele consegue no mundo espiritual, tá? Por isso que ele tem essa força de limpar, de tirar, de ver, sentir e também limpar, mais que o próprio cachorro ainda. Porque o cachorro vê e sente. E outra coisa que eu tenho certeza que existe também, muitas vezes alguém lança alguma coisa, vai vir uma doença ruim para alguém da família. Se tem um cachorro, muitas vezes, morreu o cachorro do nada, ou o cachorro está doente. Essa energia, quando o cachorro ele é bom e a gente faz muita oração, essa energia é desviada da gente e vai para o animalzinho, vai para o cachorro. Ah, e pode, né, maltratar o cachorro? Não, o cachorro ele tá, ele veio para isso quase, tá? Ele veio para nos ensinar muita coisa, tá? Porque eu tenho comigo isso, né? Se Deus desse a voz pro cachorro para ele poder falar, ele ia botar os cachorros ia botar nós tudo de joelho no chão, porque do jeito que eu conheço cada cachorro super inteligente e super esperto, e se a gente até conversa com eles, muitas vezes eles acuando, eles falam, o gesto deles a gente entende, né? Quem tem aquele cachorrinho bem cuidadinho sabe que eles trocam ideia com o cachorro e dá para entender tudo que o cachorro fala e sente, né? Agora, se imagina se o cachorro falasse. Por isso que Deus acho que não deu o dom da voz para o cachorro, porque se ele falasse, eles iam humilhar muito nós. Porque o ser humano, em muitas situações, como eu sempre digo, tem uns, ser humano, e muitos, vale menos que muitos cachorros, né? Então, se desse a voz pro cachorro, olha, ia ser triste a coisa para nós, tá? Mas Deus é bom e é perfeito, ele sabe o que faz, né? Cavalo. Cavalo, antigamente, uma vez eu assisti um filme das antigas, porque eles tinham bem o tempo do, sei lá, de 500 anos atrás, 1000 anos atrás. Os cavalos também têm esse pressentimento muito grande, tá? E eu acredito nisso, tá? Porque quando tem crianças especiais, assim que vão papai ou autistas, esse tipo de crianças especiais, o, eles botam em cima do cavalo, o cavalo anda direitinho, e o cavalo tem um cuidado com essas crianças, com essas pessoas que vocês não têm ideia. Tá? O cavalo, quando ele é domado e quando ele sente a presença de um. É que nem um cachorro, né? Ele sente aquela presença, ele sabe que aquela pessoa ali tem um problema especial, então o cavalo parece assim ele abraça, ele se desdobra em tudo para poder ajudar, para andar direitinho, para até se abaixa muitas vezes para aquela criança embarcar. Então assim, o cavalo também tem uma percepção muito boa espiritual e tem um sentimento muito grande, tá? Com pessoas especiais, tipo de coisa assim, com as atitudes dele, assim, eu estou dizendo que eu já vi muitas vezes também, já vi em filme também, mas eu também já vi pessoalmente isso, tá? Então assim, é muito interessante, tá? O negócio dos cavalos também ali. Então, assim, ó, fica aí mais esse relato dos animais aí também, tá? Pra, no mundo espiritual dos animais aí, tá? Aí vem uma cultura também, né? Que no Brasil, vamos falar do Brasil, a gente não come cachorro, né? Pelo menos não é a nossa cultura isso. A gente cuida eles como se fosse um irmão, um filho, um pai, uma mãe. Tanto tem muita gente, vem cá filhote, vem cá meu filhinho, é pro cachorrinho e tal, cuida dentro de casa, aquela coisa tudo. Aí tu vai em alguns países, tem alguns países que eles comem o cachorro, mas isso é cultura, tá? Porque esse mesmo país que come cachorro não come carne de porco. E nós não comemos cachorro, mas comemos carne de porco. Agora, quem está certo, quem está errado, nem a espiritualidade muitas vezes consegue responder isso. Por quê? Porque eles também são limitados. Teria que ser um espírito muito evoluído, tá? Muito, muito evoluído para poder falar isso, não tem? Então, nem tudo eles sabem, nem tudo eles podem responder, tá? Porque eles também não vão mentir, não vão responder o que eles não sabem. A não ser que sejam espíritos zombeteiros e tal, e dá, não, é assim, ele fala e tá tudo certo, e que acredita quem quer daí, né? Então fica aí a dica dos animais, mais ou menos. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer que eu respondo no próximo vídeo, tá? Quero agradecer pela visualização. Quero pedir se vocês puderem curtir, compartilhar, se inscrever, isso ajuda muito também para a gente mandar esse tipo de informação para mais pessoas, tá? E quero agradecer, tá? Que Deus abençoe o final de semana, que Deus abençoe mais a semana que vem de bons trabalhos, bom lazer, bom passeio, de tudo, que tudo de bom aconteça na nossa vida, que o Espírito Santo de Deus passe nas nossas casas, tire toda a energia negativa e só deixe as energias positivas. Em nome e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém?
Beleza? Então, tudo de bom para vocês e um bom final de semana.